Salve, irmão, com a santa gloriosa Pai do Senhor Jesus, convido a igreja para o pés, vamos estar orando nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, abençoa o teu povo nesta noite, ó Pai, fortalecendo, dando a cada um vitória. Que o Senhor possa nesta noite abençoar, salvar vidas através do teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, fala conosco nesta noite, através do teu Evangelho, através da tua palavra. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada um de nós nesta noite. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Vamos orar. Nosso pastor, nós vamos estar cantando os hinos iniciais do culto. Vamos louvar o Senhor com louvor da nossa harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas benignas, Senhor, manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas benignas, Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas benignas, Senhor, manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus céus piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas benignas, Senhor, manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Louvado seja o nosso Deus, que nos fortalece, que nos ajuda com a destra da sua justiça. Louvemos ao Senhor com mais um hino nesta noite. Hino 15 da nossa harpa cristã. Hino que fala abertamente ao crente. Aleluia! Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Qual detoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Louvemos ao Senhor com mais um hino nesta noite 18 da nossa harpa. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Como ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor. Errado pensa o homem, trouxe a seu Criador, meios de salvar se inventa, clamem, roguem seu favor, a supostos mediadores,
você mostra o triste pecador que na cruz está unidos a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sempre proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria: Deus é luz, Deus é amor. Louvado seja o nosso Deus. Deus é bom e maravilhoso. Já temos louvado ao Senhor nesta noite com 3 hinos do trabalho. Agora está com o nosso pastor, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Convido aos irmãos para ficarmos de pés e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 4. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mateus capítulo 4, irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 4, irmãos. E versículo de número 16. Veja como nos diz a palavra de Deus. Versículo de número 16. E o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região das sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Pedro e André, que lançava a rede ao mar, porque era pescador. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo a rede e o seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, o seu pai, consertando a rede, o chamou. E eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e o seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. Amém. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Iremos orar pelos demais, para que o Senhor continue abençoando, né? E o ajudando que nós possamos nesta noite adorarmos a Deus. O nosso objetivo nesta noite é de orarmos a Deus. E com certeza Deus se faz presente. Amém? Oramos, eterno e maravilhoso Deus, Pai. Estamos aqui agradecidos por estarmos juntos na tua casa. Pai, abre o céu nesta noite e continua operando. Tu és o Deus que está presente em cada reunião. E o abençoa, Senhor, a tua igreja que está reunida nesta noite.
precisamos da Tua presença. Continua abençoando, fazendo milagre, curando, batizando com o Espírito Santo e fazendo coisas grandes. E a Seu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Graças a Deus, meus amados irmãos, que estamos mais uma vez reunidos para adorarmos a Deus, né? O nosso alvo nesta noite, irmão, é adorarmos a Deus, porque o mais importante é adorarmos a Deus e sabermos que Ele está presente. Ele continua conosco, como a Bíblia nos ensina. O Senhor está presente conosco todos os dias. Então, o nosso alvo é esse, de adorarmos a Deus e dizermos que Ele é poderoso e que Ele continua, aleluia, fazendo milagre. Então, há motivo de nos alegrarmos. Vamos adorar a Deus com mais um hino, meus amados. Glória a Deus. 383. Depois do mínimo irmão Alex dirige o culto, viu? Isso aí. 383. Dá sustento à minha vida, a palavra do Senhor. A minha alma abatida, vem poder consolador. Livramento glorioso, nós achamos em Jesus. Nele o coração ditoso já desfruta sua luz. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Santo, todos programamos que Jesus há de voltar e que Ele serve devemos, os sinceros o amar. Ressurgiu da sepultura e com vida se mostrou as felizes criaturas que no mundo tanto amou. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Que não haja ansioso na igreja do Senhor, mas sim crente fervoroso, trabalhando com vigor. Quem aqui tiver vencido por Jesus e o seu amor, há de ter real vestido para as bodas descendor. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor.
entraremos na formosa sala cheia de fulgor, preparada para a esposa de Jesus, o Salvador. Quando fomos lá chegando, grande festa haverá, e Jesus que nos tem dado salvação nos servirá. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Amém. Vamos orar e continua com o trabalho. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos ao nosso pastor, nós vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor nesta noite. Creio que quem está aqui está feliz, porque está no melhor lugar que a casa de Deus. Aqui nos alegramos, aqui falamos de Jesus, aqui sentimos a presença do nosso Deus, que com certeza falará abertamente a cada um de nós. Jesus tem o melhor para cada um de nós nesta noite. Jesus tem fortalecimento espiritual. Jesus pode capacitar cada um de nós a vencermos. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estarei presente. Não é diferente, onde estiver 2 ou 3, Jesus está no meio. E quando Jesus está na reunião, é bênção do céu. E nesta noite, aleluia, os irmãos possam sentir a presença de Deus. E nesta noite os irmãos possam dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu chegar neste lugar. Lugar, aleluia, louvado seja Deus da bênção. Lugar, aleluia, onde, aleluia, recebemos de Deus a vitória. A vitória do povo de Deus, a vitória daqueles que buscam a sua santa presença. Meus amados irmãos, aleluia, que possamos nesta noite cultuar com alegria, que possamos nesta noite entregar, aleluia, abertamente, aleluia, as nossas vidas, o nosso coração a Deus, dizendo: Senhor, aleluia, eu quero estar na tua presença, porque eu preciso de milagre, precisamos do agir de Deus em nossas vidas. Vamos ouvir nesta noite, aleluia, irmão Vital, em nome de Jesus. E a igreja continua adorando, a igreja continua enaltecendo a Ele, tudo por Ele, a Ele a glória. Somente Ele pode dar, aleluia, louvado seja Deus a você, o que você tanto deseja nesta noite. Busque, aleluia, a sua presença, que Deus falará contigo abertamente a cada um de nós. E já saudando os internautas pelo nosso canal Alex Serafim no YouTube, se sinta agraciado pela palavra de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amado irmão, motivo de alegria nós estar hoje aqui para falar de Jesus. Tem muitas das vezes que o crente, por não se lembrar de Jesus, na igreja fala de outra coisa, mas nós viemos aqui para falar de Jesus. Ele é bom e é fiel. Então eu quero quero entoar um hino para Jesus, muito conhecido. É o 388. Canta, corredor crente, doce será
sol na luz, o mal assim resiste, canta pra Jesus, aleluia. Canta comigo, crente, alega o coração, louve a Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor, canto amor profundo do teu Salvador. Canta comigo, crente, Deus teu socorro é, guarda-te a mão potente, se tiver em fé. Cristo se te levanta, quando medroso vai, se confiando canta, seu amor verá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmão, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que os irmãos abrem a Bíblia, capítulo de Davi, muito conhecido. Quando Davi, ele proclamou na sua palavra que Deus é grande e fiel do seu povo. Deus é grande, irmão. Ele é fiel. Ele faz tudo por você e faz por mim. E Davi, ele entoou o hino. Ele entoou o hino e disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então ele olhou nas aflições dele, ele olhou para cima e disse, falou com Deus. Ele disse: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Lá no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados irmãos, o nosso socorro não só vem se a igreja estiver cheia, não. O socorro de Deus, ele vem para aquele que é fiel a Ele, não só nos dízimos e oferta, mas em todas as coisas que for fiel a Deus. Muita gente às vezes pensa, quando recebe pregação, seja fiel a Deus, pensa que é nos dízimos só nas ofertas. Não, não é dízimo e oferta, não. Dízimo e oferta é uma necessidade que nós temos de entregar à casa do Senhor para ser abençoado por Deus. Ele tem que ser fiel no comprar, ele tem que ser fiel no pagar, ele tem que ser fiel nas vestes deles, ele tem que ser fiel na igreja, tem que ser fiel na casa dele, onde ele trabalha. Deus está vendo. Muita gente pode pensar assim: vou fazer isso porque Deus não, porque ninguém me vê. Mas tem um que vê. Esse é fiel. E ele nessa noite ensina você a ser fiel pela sua palavra. E no versículo 3 ele disse: não deixa vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toquenejará. Ele não deixa ninguém tocar nele, porque ele é fiel e está lutando com uma pessoa também que é fiel. Se você, nesta noite, faça-se de fiel para Deus ser fiel com você. E no versículo 4 ele disse: eis que não toquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Mas, irmão, Deus não dorme. Deus te vê. Deus me vê. Não adianta a gente fazer as coisas às escondidas para que Deus não veja, porque Ele está no nosso pé. No versículo 5 ele disse: o Senhor a quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita e a tua direita. Ele está com você, está na esquerda,
está na direita, Ele vai te guardar até para sempre, que diz a palavra de Deus. E no versículo 6 ele disse: o sol não te molestará, de dia e a lua de noite. Nada te vai perseguir, se tu for fiel a Ele. E no versículo 7 ele disse: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Olha que coisa boa. Só em Deus cuidar de nós e guardar a nossa alma é bem importante para a vida do crente. E o versículo 8 ele diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele guarda. Ele é fiel para guardar. A Bíblia diz que Ele é fiel, é o Rei de Israel, fiel. Eu estava lendo um texto nessa semana passada e encontrei que nós vamos morar com o segundo coração de Deus, que é Davi. Nós não vamos morar. A Bíblia diz que Jesus vai ser o trono do céu e Davi vai ser pastor de todas as ovelhas eternamente. Nós vamos estar com Davi no céu. E é nesta noite que eu peço ao irmão, às irmãs, que nós cada vez mais se afirmem no Evangelho, porque o Evangelho é feito uma dádiva de Deus para o crente viver na presença dele. Não só é porque o pai ou a igreja deixe de estar na presença dele. Não. Às vezes vem as consequências, às vezes vem a doença, vem o desânimo, vem as preocupações, vem o cansaço, que até Deus que eu sou, que diz a Bíblia Sagrada, é citado no capítulo 11 de João, que Jesus chegou na fonte de Jacó, se sentou-se cansado. Então chegará o dia de nós se cansar também. Mas não é porque nós deixamos de adorar a Deus. Agora, se você deixar de adorar a Deus, eu disse uma certa vez: se tu não me deixar, eu não vou te deixar. Mas se tu me deixares, eu vou te deixar. Por isso, nessa noite eu peço oração por mim e por minha casa, pela minha esposa que vive daquela maneira. Muitas das vezes a gente pensa ao contrário. Nós não podemos pensar coisas negativas. Sabe eu que vivo com ela, o que é que ela sente. Quero pedir oração por ela e pela igreja, pelo pastor, pelos componentes desta casa, para que Deus possa abençoar cada um, do mais pequeno ao maior e do maior ao mais pequeno, porque Deus não fez acepção de pessoa. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com 17 da nossa água. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mau amigo da brisa o lagoa, dá-me o carpeto de doce amor.
me falam sentidos, acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh que luz sem véu, Jesus me revela mistério do céu. Jesus ele quer revelar mistério do céu nesta noite para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, fortaleça cada um de nós, dando vitória. Aleluia, dê a cada um de nós essa oportunidade. Como é gostoso estar na presença de Deus. Como é gostoso, aleluia, cultuar ao Senhor com alegria. O crente, ele cultua Deus, aleluia, com alegria, sabendo que Deus está, aleluia, neste lugar. Que possamos nesta noite sentir a presença de Deus nos envolver. Aleluia, louvado seja Deus. Todo pensamento contrário, aleluia, todo pensamento, aleluia, que tira você de sentir a presença do Senhor nesta noite, que o Senhor quebre essa barreira e que você possa abrir o coração para a palavra de Deus e sentir Deus operar de uma maneira especial. Ele quer fazer coisas novas. Aleluia, Ele quer levantar, Ele quer salvar vidas neste lugar. Vamos ouvir a nossa irmã Maria nesta noite. A igreja continua, aleluia, dizendo: olha, vem, Senhor Jesus. A igreja continua, aleluia, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, aleluia, louvado seja Deus. E você que nos acerte pelo nosso canal do YouTube, Deus está neste lugar. Aleluia. Oh, amado Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos que estou feliz de estar aqui na casa do Senhor, né? Cada momento que eu chego na casa do Senhor, eu me sinto feliz, né? É como os irmãos já disseram, que Jesus falou, que aonde tiver 2 ou 3, o Senhor Jesus se faz presente. Então, com certeza, o Senhor Jesus está presente nesta noite, né? Por isso nós devemos estar alegres para servir a nosso Deus, porque Ele merece toda honra e toda glória, né? Toda vez que nós chegamos aqui, nós sentimos a presença do Senhor, porque é o importante quando Jesus se faz presente na reunião, né? E por isso Jesus está nesta noite aqui e nós estamos felizes, né? Tem pouquinho irmão, mas nós estamos felizes porque o principal está aqui na casa do Senhor, que é o nosso Deus. Eu convido meu esposo para a gente cantar o hino para a honra e a glória do nome do Senhor. E os irmãos podem ajudar a gente a cantar o hino para Jesus, né? É o hino 3 da... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos ao Senhor com o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu tenho tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me enche
Deus de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia a meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia a meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que possamos nesta noite sentir a presença de Deus neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom, aleluia, saber que Deus ele nos deu essa oportunidade. A oportunidade de reconhecer Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Se o povo aí fora soubesse a importância de adorar a Deus, de servir a Ele, não estava aí fora, estava tudo. Oh Espírito Santo de Deus, como Tu és maravilhoso. O Senhor fala abertamente a cada um de nós, derrama, Senhor, bênçãos do céu nesta noite, fortalecendo a cada um para vencer. O intuito do crente é vencer e vencer com Jesus. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Vamos ouvir o nosso irmão Valtinho trazendo o versículo nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja continua adorando. Aleluia! Continua sentindo a presença de Deus neste lugar. Tu és maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler aqui em Jeremias 17, versículo 7. Bendito seja o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque eles serão como orvalho plantada junto à água, e que não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes do ano. Aleluia! Eu quero dizer para você aí que está lá fora, venha à casa do Senhor, buscar refúgio na casa do Senhor, porque só na casa do Senhor Jesus
ela se encontra refúgio, é a fonte, ela é a água, ela é a vida, ela é a saúde, ela é tudo para cada um de nós. E agradeço por cuidar no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, estamos alegres porque estamos aqui na presença de Deus, aonde nos alegramos, aonde cultuamos ao Senhor de uma maneira especial. Cada um de nós, aleluia, está aqui porque Deus permitiu nós chegarmos até aqui. E é maravilhoso saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. É bom saber que Deus, aleluia, louvado seja Deus, através de Jeremias, aleluia, um profeta, o qual via Deus operando. E Deus opera nos tempos atuais. O mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele não mudou. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. E eu quero trazer uma breve reflexão, serei breve, sobre, aleluia, louvado seja Deus, algo da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que nos fortalece espiritualmente. Você que nos assiste pelo nosso canal, Alex Serafim, no YouTube, saiba, aleluia, que é a palavra de Deus que nos sustenta e nos protege. Sem a proteção divina, aleluia, nós não éramos nada. É a proteção de Deus que dá, aleluia, força para caminhar. É a proteção de Deus que dá alento para vencermos. É a proteção de Deus que dá a oportunidade de chegarmos a Ele. Que nós possamos chegar ao Senhor, aleluia, sendo, aleluia, fortalecido nesta noite. Que crente seja fortalecido através da palavra de Deus. Que os crentes possam receber, aleluia, algo do nosso Deus nesta noite, uma proteção espiritual, uma proteção divina vinda do céu. Nós precisamos, aleluia, de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de Deus, aleluia, que Deus usou tantos profetas no Antigo Testamento. Deus usou, aleluia, louvado seja Deus, homens guerreiros para vencer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, aleluia, Josué um guerreiro, vitorioso, aleluia, porque guardou a palavra de Deus. Ele, para vencer, aleluia, ele aprendeu que sem a palavra de Deus não venceria. E o intuito de aprender é isso, é saber que Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, ele tem através da palavra um fortalecimento espiritual. Deus, ele tem através da palavra revestimento espiritual. Deus, ele tem através da palavra um crescimento espiritual na batalha que é travada aí fora. Nós sabemos, aleluia, que o nosso adversário está sempre tentando tirar você da presença de Deus. O adversário, ele coloca muitas das vezes, aleluia, dores, aleluia, próximo do horário do culto, porque o intuito do inimigo é esse, tirar, aleluia, os crentes, aleluia, distrair, aleluia, eles de estar na presença de Deus. Mas Deus é aquele que fortalece, Deus é aquele que quebra correntes nesta noite, e Deus é aquele que quebra barreiras. Aleluia, que o Senhor possa, aleluia, trazer, aleluia, para este lugar aqueles que estão enfermos, curando as enfermidades. Que Deus possa trazer a este lugar pessoas, aleluia, que estão afastadas do caminho do Senhor. Que Deus possa trazer para este lugar aquelas pessoas, aleluia, que não adoram mais, aleluia, aquelas pessoas que ao aceitarem Jesus com o tempo, aleluia, aleluia, foram ficando entristecidas, foram desanimando na caminhada, mas que possa, aleluia, se lembrar do Deus Todo-Poderoso. Falei a falar abertamente através da palavra, se lembrar dos prodígios, se lembrar dos milagres, se lembrar, aleluia, do que Deus fez através do Evangelho. Mas para não ficar só em minhas palavras, eu quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, aleluia, nesta noite, que se encontra lá em Efésios capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10.
Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Aleluia, que nos diz a palavra de Deus. Hoje tivemos um evangelismo maravilhoso, foi uma bênção. É sempre bom, aleluia, louvado seja Deus, estar na presença de Deus. Efésios 6, 10, Efésios capítulo de número 6, versículo 10 em diante, que vai falar das armaduras de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo da verdade, com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em Candeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Meus amados irmãos, Deus, aleluia, é aquele que fortalece o crente e que reveste, aleluia, com as armaduras de Deus. Quando olhamos para o texto, aleluia, nós vemos, aleluia, um fortalecimento de alguém, aleluia, que fortalece o crente na caminhada. Quando olhamos para o texto, aleluia, nós vamos observar que Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, aleluia, nos dá alento para vencermos. Quando olhamos para o texto, nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que devemos nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja Deus, ele tinha, aleluia, essa plena confiança de que o cristão, aleluia, devia engajar, aleluia, na santa palavra de Deus. E quando olhamos para o texto, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos como Deus é maravilhoso, como Deus, aleluia, nos dá essa oportunidade. Ele nos dá um alento que nós, aleluia, temos um adversário, aleluia, que tenta roubar a nossa fé, que tenta tirar nós da presença do nosso Deus. Mas o que o Senhor nos dá nesta noite, que dá a mim, que dá a você, é a armadura, aleluia, para guerrear. O crente precisa de armadura. E quais seriam essas armaduras? Não terrestres, mas sim armaduras de Deus. A armadura é essa, aleluia, que vai falar abertamente a cada um de nós nesta noite. Nós precisamos nesta noite dar, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus, aleluia, um alento, aleluia, para vencermos. O intuito, aleluia, de nós nesta noite é vencer através da sua santa palavra. Deus nesta noite, Ele quer falar abertamente com você. Deus nesta noite, Ele quer falar abertamente através do Espírito Santo. Aleluia, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, saiba que Deus, aleluia, nesta noite tem o melhor para você. Saiba que Deus nesta noite preparou algo especial. Saiba que Deus nesta noite preparou algo, aleluia, para crente, aleluia, que está na presença de Deus. E você está aqui nesta noite, é privilégio de Deus. E você está aqui nesta noite, é um privilégio, aleluia, porque
Deus tem sempre o melhor através da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos para o texto, aleluia, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda, aleluia, armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas dos ciladas do diabo, porque é o adversário que tenta, aleluia, roubar a nossa fé, é o adversário que tenta tirar, aleluia, louvado seja Deus, nós da presença de Deus. E Paulo, aleluia, mostra abertamente que devemos lutar, aleluia, louvado seja Deus, usando as armas que Deus nos dá para vencer o inimigo. Porque quando olhamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, nós vemos, porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia, louvado seja Deus. E é isso, meu amado irmão. É isso, aleluia, que Deus ele nos dá. Deus reveste-nos de toda a armadura, aleluia, de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade deste lugar, nos lugares celestiais. E Paulo mostrando, aleluia, que há uma luta travada, há uma luta contínua, aleluia, para que possamos vencer, para que possamos estar, aleluia, cada vez mais, aleluia, louvado seja Deus. E nós possamos nesta noite, aleluia, colocar sempre, aleluia, Senhor, aleluia, para que possamos estar firmes, aleluia, no Evangelho, nos fortalecendo através da armadura de Deus. Essa armadura, meus amados irmãos, o cristão está, aleluia, encorajado, aleluia, espiritualmente, no conflito, aleluia, espiritual com a maldade que está aí fora. Saindo, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que a vitória do crente, a vitória da igreja, aleluia, foi obtida pelo propósito, aleluia, de Cristo, mediante a sua morte, aleluia, ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus travou uma batalha, aleluia, triunfante contra Satanás. Aleluia, desarmou, aleluia, as potências e as potestades do maligno, como nos diz a Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele levou, aleluia, os cativos com ele e redimiu, aleluia, os crentes do domínio do maligno. E isso o apóstolo Paulo, ele falava abertamente que devemos nos revestir da armadura de Deus. E adiante, aleluia, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo, aleluia, ele nos dá, aleluia, a receita. O apóstolo Paulo, ele nos dá o antídoto, aleluia, porque, aleluia, louvado seja Deus, devemos tomar essas armaduras, porque se nós fôssemos, aleluia, lutarmos com nossas forças, aleluia, carnais, nós não venceríamos. O apóstolo Paulo tem sabe, aleluia, que o inimigo ele tem três finalidades, aleluia, de lutar contra o povo de Deus. Qual seria essa? Matar, roubar e destruir. Mas o apóstolo Paulo, aleluia, através, aleluia, da palavra de Deus, ele sabe, aleluia, que o crente precisa estar firme e, aleluia, se fortalecer das armaduras que Deus nos dá para enfrentar, aleluia, Satanás, para enfrentar o inimigo aí fora, através das armaduras, não nossas em si, as armaduras de Deus. E qual seria essas armaduras que nós devemos usar? O apóstolo Paulo nos diz, aleluia, que é perdido o crente lutar, aleluia, com as armas carnais. E sim, aleluia, louvado seja Deus, colocar Deus, aleluia, colocar as armas que Deus nos dá, porque há uma luta travada, e essa luta não é carnal, essa luta é espiritual. Não há um campo, aleluia, louvado seja Deus, que nós não vemos, mas há, aleluia, um campo espiritual, onde anjos guerreiam contra as hostes de Satanás.
aonde anjos guerreiram, aleluia, protegendo você no seu trabalho, aonde anjos guerreiam, aleluia, protegendo você quando está dormindo, porque a proteção e a mão do Deus do Senhor está sobre a igreja, está sobre os seus centros, protegendo de todo mal. Então você tem uma proteção divina, aleluia, louvado seja Deus quando aceita Ele como Salvador de sua vida. E aqui nos diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito, aleluia, louvado seja Deus, tudo, aleluia, fica firme. Aleluia, o apóstolo Paulo nos diz que depois que você toma as armaduras de Deus, você pode resistir, aleluia, no dia da adversidade, no dia que vier, aleluia, contra você. E ele nos diz, e havendo feito isso, aleluia, tudo fica firme. No versículo 14, a Bíblia nos diz, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, aleluia, com a verdade, aleluia, vestido a couraça da justiça. A verdade é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra, aleluia, que devemos, aleluia, estar na verdade, devemos seguir os nossos lombos com a verdade do Evangelho, vestir a couraça, aleluia, da justiça. E o que me chama a atenção é no versículo de número 15, quando ele nos diz, e calçando, aleluia, os vossos pés na preparação, aleluia, do Evangelho da paz. Ele diz, há uma preparação, você tem que se preparar, porque o guerreiro, aleluia, para ir uma batalha, ele não pode ir de qualquer jeito, ele tem primeiro, aleluia, se preparar, ele tem primeiro usar as ferramentas que Deus dá, não pode ir sem as ferramentas, então tem que haver uma preparação, e essa preparação é a palavra, é o Evangelho de Deus. No versículo 16, aleluia, o apóstolo Paulo dando a receita para que nós possamos, aleluia, louvado seja Deus espiritualmente, ser revestido do poder, ser revestido, aleluia, de autoridade, ser revestido, aleluia, louvado seja Deus da palavra, do Evangelho, nos diz, tomando sobretudo o escudo da fé, aleluia, ele fala da fé, aleluia, porque sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. Não importa, aleluia, se você tem feito, aleluia, obras, mas se você não tiver fé, aleluia, naquele que te chamou para a obra, nada adianta. Aí a Bíblia diz, tomando sobretudo, aleluia, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, aleluia, do maligno. Aleluia, tomai também o capacete. Veja que Ele nos dá, aleluia, alento para vencer. Veja que Ele nos dá um escudo, e o escudo representa a fé. Veja que a fé representa o escudo do crente, aleluia, na caminhada. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, aleluia, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, a fé que você tem em Deus, a fé que você tem em Jesus, a fé que você exerce através do Evangelho, com essas ferramentas, aleluia, quando você exerce essa fé, milagres acontecem, aleluia, são apagados, aleluia, a Bíblia diz que todos os dardos do maligno, ou seja, toda a afronta que vem adiante de você perece, porque Deus não deixa. No versículo 17 ele vai falar do capacete da salvação, e o crente precisa tomar esse capacete, tomar também o capacete da salvação. Qual é esse capacete? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o crente toma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa espada espiritual que é a palavra de Deus, ele é vitorioso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A espada, aleluia, do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma ofensiva do crente, aleluia, para o usado, aleluia, quando ele está na guerra. E o crente precisa tomar, aleluia, louvado seja Deus, esse escudo, aleluia, para ir à guerra, aleluia, louvado seja Deus, contra o poder do mal, aleluia, por esta razão, aleluia, louvado seja Deus. Deus já nos dá a igreja precisa se defender, aleluia, espiritualmente, aleluia, através do Evangelho. A Bíblia nos diz, aleluia, que para conseguir, aleluia, ser revestido dessas armaduras de Deus, o homem primeiro tem que deixar o pecado, o homem primeiro tem que deixar a maldade, tem que deixar o respeito do Senhor, vos envolver de uma maneira espiritual, porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela mantém o crente de pé na caminhada para vencer.
E a Bíblia diz que ele tem, aleluia, louvado seja Deus, a oportunidade de vencer, aleluia, através, aleluia, louvado seja Deus, dessa espada espiritual. Ele tem um revestimento tão grande que ele enfrenta Satanás, que ele, através de Jesus, ele expulsa, aleluia, Satanás com o poder de Jesus, com o nome sanador, aleluia, do sangue de Jesus. Ou seja, ele tem uma espada espiritual, ele tem, aleluia, louvado seja Deus, a arma espiritual para apresentar adiante da adversidade, adiante do perigo. Versículo de número 18, aleluia, nos diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Veja que o crente, aleluia, para ser revestido de poder e de autoridade, ele tem, aleluia, que está orando, e orando, a Bíblia diz que orar sem cessar, porque para exercer, aleluia, essas ferramentas, sem oração, aleluia, nada adianta, porque a oração, a Bíblia diz, orando em todo tempo. Aleluia, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, não é só orar na igreja, você tem que orar no trabalho, na casa, em todo lugar, porque quando se fala no tempo, não marca segundo nem minuto, é em todo tempo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica e no Espírito. Mas o apóstolo Paulo, ele vai adiante, ele não adianta só em orar no Espírito, você tem que vigiar, andando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E já finalizando, meus amados irmãos, você veja que a oração, a guerra do cristão, aleluia, contra as forças espirituais de Satanás, exige, aleluia, não é só orar, mas exige uma dedicação para que você esteja em fervente oração, clamando a Ele. Exige, aleluia, que você esteja orando, que você esteja no Espírito em todo o tempo, aleluia, com toda oração e súplica, por todo um santo, como o apóstolo Paulo falou, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito, da própria, louvado seja Deus, do próprio cotidiano todo dia, porque a oração é que reveste o homem para lutar contra Satanás aí fora. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, aleluia, no Espírito. Interessante que ele diz: tem que vigiar, e ande nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele diz no versículo, já finalizando o versículo 19, ele diz: por mim, para que me seja dada, aleluia, no abrir da minha boca, palavra com confiança, para ser notório, aleluia, o ministério do Evangelho. Veja que isso acontece para quem ora, para quem busca, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar do Espírito Santo de Deus. Então Deus fortalece, aleluia, cada um de nós a vencer. Deus dá, aleluia, alento com as armas espirituais, que você possa, aleluia, nesta noite ser revestido de poder, ser revestido de autoridade, ser revestido de toda a arma, aleluia, espiritual, aleluia, que o Senhor nos dá. O Senhor, Ele nos dá, aleluia, essa oportunidade de vencermos. Aleluia, louvado seja Deus, que possamos estar firmes, que possamos cada vez mais sentir o Evangelho, aleluia, de Deus fortalecendo cada um de nós. Vamos orar, meus amados irmãos, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, para que o Senhor continue abençoando a sua obra poderosamente e dando a cada um de nós força para vencer. Aleluia, dando a cada um de nós, aleluia, coragem, aleluia, para caminhar em coragem, aleluia, e essas armas para nós, aleluia, como crente exercer, aleluia, através, aleluia, da nossa fé. Veja que a palavra, veja que a espada, veja que a fé, aleluia, que nós temos em Deus, ela não deve ser abalada, mas sim contínua a cada dia. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido. Abençoa nesta noite, ó Pai, o dizimista e ofertante da tua casa, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, vai suprir nas necessidades. Ó Espírito Santo de Deus, vai tendo vitória, aleluia, a cada um deste lugar. Abençoa o teu servo, vai fazer o recolhimento de dízimos e ofertas nesta noite. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. 26 da nossa harpa.
Qual glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não voltes atrás, tua herança é tua eterna sorte. É Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, sou grato porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. O trabalho agora permanece nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos felizes, né? Porque estamos reunidos, muito agradecidos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez reunidos para agradecermos a Ele. Meus amados, quão bom e quão suave é que a igreja viva em união, né? É como óleo precioso, conforme nos diz a Bíblia. E aqui a igreja está reunida, agradecida a Deus por esta oportunidade, pelas mensagens que já ouvimos nesta noite. Espero que Deus continue falando no coração daqueles que nos ouvem lá fora, que o Senhor continue dando uma oportunidade para você. Aleluia, que muitas vezes está lá fora, não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, e muitas vezes quando se diz conheço, mas conhece conforme você quer ou você deseja. Mas o nosso Deus, a quem servimos, é um Deus que, aleluia, que está vivo e conhece todo o homem, sonda os pensamentos. E além disso, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Ele está presente conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós contamos com Ele, aleluia, porque nós contamos com Ele. Veja
os versículos que lemos nesta noite. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 18 ou 16, ele nos diz: o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz. Coisa boa, irmão. Estavam lá fora, mortos, destituídos da glória de Deus. E aqui o povo que estava sentado nas trevas, eles viram, aleluia, raiou uma grande luz. Glória seja dada ao Senhor. E esta luz que nasceu foi Jesus. Esta luz que resplandeceu, esta luz a qual disse o evangelista João, capítulo 8, versículo 12. Aleluia! De novo lhe falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então, meus queridos irmãos, o povo que estava sentado nas trevas, aleluia, viu uma grande luz. Aleluia, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus queridos amigos que nos escuta, lembra-te, Jesus te ama. Lembra-te, Jesus te chama. Lembra, Jesus está te dando uma oportunidade para que você possa, aleluia, vir a Ele. Vinde a mim, disse Jesus, a todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O povo que estava em treva, o povo que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Você pode levantar-se, você pode agora enxergar. Olha, para um pouquinho, pensa no teu estado, como você está adiante do seu Criador. É por isso que a Bíblia nos alerta, conforme está escrito lá em Eclesiastes capítulo de número 12 e versículo 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então Jesus te chama, Jesus quer que você venha a Ele, venha se reconciliar, venha nascer, conforme Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Deus disse para aquele homem: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você se levante. Você viu a luz raiar, venha a Ele. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí, meus amados, versículo 17 diz: então começou a Jesus. Então, daquele dia em diante, começou a Jesus pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia! Jesus começou, aleluia, anunciando o Evangelho, a qual disse Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação, aleluia, para aqueles que creem. Se crer, será salvo. Se permanecer servindo a Deus, se mudar de vida, se nascer de novo, aleluia, vai se arrepender e vai ter direito ao reino dos céus. Glória seja dada ao Senhor. Eu fico, meus queridos amigos que nos escuta, e a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12, aleluia, Jesus é o mesmo, aleluia, e por Jesus ser o mesmo, aqui está dizendo, Jesus começou a pregar o Evangelho, e começou a andar conforme diz o versículo de número 18, aleluia, e Jesus andando, aleluia, junto do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, aleluia, chamado Pedro, e André, que lançava a rede, aleluia, o mar, porque eram pescadores. Glória seja dada ao Senhor. Eu fico, meus queridos amigos, observando o tanto
começou a andar, aleluia, junto ao mar da Galileia. E ali ele pôde encontrar, aleluia, Simão, a Pedro e a André, que estava pescando, estava lançando a rede ao mar para apanhar peixe. Aleluia, e o versículo da parte, aleluia, e o versículo de número, aleluia, 19, e Jesus vendo, aproximou-se, chegou junto e disse no versículo 19, e disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus te ama, Jesus te oferece nesta noite liberdade, nesta noite Jesus oferece a você vida com abundância, vida permanente, vida de paz, vida em que você pode, aleluia, desfrutar na presença de Deus. E a Bíblia nos diz que ele, aleluia, deixaram, versículo de número 20, então eles deixaram logo a rede e o seguiu. Ah, Jesus, coisa boa quando o homem pode entender a palavra de Deus. É por isso que a mensagem que eu vivo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, aleluia, não temos itinerário. Aleluia, sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia nos mostra um exemplo de homem de fé que alcançaram a vitória. Então este Deus a quem servimos é um Deus de vitória, é um Deus que chama, é um Deus zeloso. Glória seja dada ao Senhor. E quando Pedro e quando André, aleluia, viram a mensagem, aleluia, Jesus convidando, eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram a Jesus. Faça nesta noite uma boa escolha. E a boa escolha é servir a Jesus, é adorar a Jesus, é entregar a sua vida a Ele, porque Ele é quem tem vida. E a Bíblia diz que Jesus, caminhando ali, ainda encontrou a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava com o seu pai pescando da mesma forma. Mas Jesus continuou, aproximou-se, aleluia, de Tiago, aleluia, de João, e convidou. E a Bíblia diz que ele deixaram, versículo de número 22, eles deixaram imediatamente a rede e o seu pai, aleluia, e o seguiram. Então Jesus te chama, venha Jesus, venha enquanto é tempo, enquanto Jesus está te dando esta oportunidade, venha a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é aquele que o leva ao céu. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa parar um pouquinho, examina o teu estado, como você está adiante do seu Criador, como você está adiante de Deus. Você precisa de nascer de novo, você precisa de vir a Jesus, porque somente Ele é quem resolve a causa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja que está presente. E amanhã nós temos 5 de oração, meus irmãos. Tá certo? E vamos continuar orando e pedindo a Deus graça para vencermos, né? Precisamos de Jesus. Vamos ficar de pés e vamos agradecer a Deus nesta noite. Aleluia, por tudo que Ele tem nos dado. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa oramos, Senhor Deus, Pai, agradecido porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Abençoa a tua igreja que está presente, os que não puderem vir, aleluia, aqueles que estavam sem condição. Mas o Senhor conhece, o Senhor é bom e é misericordioso, aleluia. Então, meus queridos, Deus abençoe a todos, Deus o ajude e Deus sempre nos dê, aleluia, esta vontade, esse desejo de adorar a Deus. Nós o agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus.